E a sessão de agora está começando neste exato instante, ao vivo, direto do plenário. A 37ª sessão ordinária do plenário Supremo Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal de pé Federal, no plenário físico do STF, Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. 2020. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux, presidente. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h23, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhoras ministras, senhores ministros, preliminarmente, a abertura da sessão de hoje, eu gostaria de destacar que no CNJ nós tivemos uma sessão ao centro de da cadeira em com a formato de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Luiz Fux, presidente em do razão STF. da criação do Observatório de Direitos Humanos. E ali foi constatado que o Supremo Tribunal Federal uma toga preta, é a Suprema uma espécie de Corte capa longa que mais sobre os ombros. decidiu Ao fundo, parede de mármore questões clara. relativas à Covid. Ou seja, nesse ano de pandemia, graças ao trabalho dos eminentes colegas, nós julgamos mais de 8.000 ações relacionadas ao tema da Covid-19. Hoje, por exemplo, iniciamos essa semana de quarta-feira, toda ela dedicada à decisão de questões relativas à pandemia do Covid-19, inclusive em relação a um tema extremamente palpitante, que é o tema relativo à vacinação. Eu não poderia deixar de agradecer e destacar os esforços de todos os ministros, especialmente os relatores das ações sobre Covid, por sua dedicação e suporte à presidência, para que pudéssemos esclarecer questões que estão gerando tanto anseio na sociedade quanto a segurança jurídica em relação às medidas que devam ser tomadas. Gostaria aqui de público de reconhecer a atuação da gestão do ministro Dias Toffoli, que adequou o tribunal às restrições impostas pela pandemia. Plenário e turmas realizaram todas as sessões por videoconferência, as sustentações orais foram asseguradas aos advogados, defensores, procuradores e o plenário virtual foi ampliada. A prioridade, então, da nossa gestão de promover a segurança jurídica e pacificar as controvérsias prioritárias para o povo brasileiro, contribuindo neste momento para que o país vença a pandemia e também retome a agenda do seu desenvolvimento, tem no Supremo Tribunal Federal um papel extremamente importante e, repito, graças não só à gestão do ministro Dias Toffoli que me antecedeu, mas também o empenho dos eminentes colegas com esta presidência, a razão pela qual eu lavro esse voto de agradecimento. Eu vou chamar a julgamento conjunto a ação direta de constitucionalidade 6586 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e a ação direta de constitucionalidade 6587 também da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E, para julgamento conjunto, também o recurso extraordinário com agravo 1.267 de 1879 da relatoria do ministro Roberto Barroso. Então, ministro Lewandowski, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório de ambas as ações. Posteriormente, o ministro Roberto Barroso tem a palavra para a leitura do relatório do recurso extraordinário e, posteriormente, eu darei a palavra aos eminentes advogados. Eu apenas pediria que, assim como vimos fazendo em relação à pandemia, que esse tema tenha um fim até o início do recesso forense. Vamos dedicar com empenho para esse objetivo e, eventualmente, conclamar os colegas que prefiram, para agilizar os trabalhos,
de manifestar concordância com posições que foram expostas e juntar os votos depois. Mas o importante, a prioridade é terminarmos isso até a última sessão do dia 18. Muito obrigado pela compreensão e concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Pois não. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, agradeço a concessão da palavra, cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, o senhor Advogado-Geral da relatório República, do ministro Ricardo Lewandowski. as senhoras e senhores advogados, servidores da Casa e demais presentes. Senhor presidente, eu farei um resumo dos relatórios nas ações diretas de número 6586 e 6587, porquanto teremos sustentações orais e os argumentos de lado a lado serão verticalizados. Portanto, farei um resumo. Na sequência, senhor presidente, quando Vossa Excelência me conceder novamente a palavra para o voto, eu farei apenas um voto, porque este voto englobará as duas ações diretas de constitucionalidade, e assim que procederei, se Vossa Excelência e os demais colegas assim, enfim, com isto consentirem. Senhor presidente, então, com relação à primeira ação direta, a 6586, eu digo o seguinte: o Partido Democrático Brasileiro Trabalhista, PDT, ajuiza ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar para que seja dada interpretação conforme aos artigos 6º, 22, 23, 24, 26, 30, 196 e 198 da Constituição Federal, ao artigo 3º, 3, a linha D da Lei 13.979 de 2020. Esse é o único tema que está em discussão. É interpretação conforme a esta linha do dispositivo citado, que diz respeito a uma expressão singela, mas que admite múltiplas compreensões, qual seja vacinação compulsória. Então, senhor presidente, desde logo adianto a Vossa Excelência, aos eminentes pares, a todos aqueles que me ouvem, que nós não vamos tratar aqui da obrigatoriedade da vacina. Se a vacina contra a Covid, seja ela do laboratório A, B, C ou D, vai ou não ser obrigatória. Isto é matéria para os epidemiologistas, infectologistas, especialistas, para o Ministério da Saúde, para aqueles que têm o poder de desencadear políticas públicas, que não é o papel do Poder Judiciário. Então, meus caros colegas, eminentes pares, nós aqui só vamos interpretar esta expressão em face da Constituição da República, que é justamente o nosso papel. Não vamos avançar 1 milímetro além desta competência que é própria do Poder Judiciário e, particularmente, do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, ainda em resumo, o partido requerente sustenta que o presidente da República tem afirmado publicamente que a vacina contra a Covid não será obrigatória no Brasil, contrariando a opinião de médicos e infectologistas que consideram que o seu emprego é fundamental para preservar vidas e atingir a denominada imunidade de rebanho, a qual se afigura especialmente importante para a proteção daqueles que têm alguma contraindicação relativamente ao imunizante. Alega que o artigo 3º 3D da Lei 13.979 prevê a possibilidade de vacinação compulsória, desde que, como dispõe o parágrafo 1º do mencionado dispositivo, seja determinada com base em evidências científicas e análise sobre informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Salto um trecho substancial do relatório e digo, então, que, tendo em conta a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus, eu determinei a aplicação do rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868, de 99, portanto, me abstive de conceder uma liminar, porque entendi importante submeter este tema momentoso ao egrégio plenário.
Na sequência, eu digo que o presidente da República apresentou informações elaboradas pela Advocacia Geral da União, em que afirma que o Judiciário não podia decidir sobre as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid, porque isto ofenderia o princípio da separação dos poderes e porque não haveria nenhuma inconstitucionalidade no dispositivo mencionado. O presidente da República faz várias considerações, eu peço licença para saltar. Digo, na sequência, que o eminente advogado-geral da União ofertou parecer no sentido do não conhecimento e da improcedência da arguição, conforme ementa que transcrevo. Vossas Excelências têm isso nos autos, e eu também fiz distribuir a Vossas Excelências, há um dia atrás, não apenas a ementa do meu voto, mas algumas horas atrás também a íntegra do meu voto, para que Vossas Excelências pudessem antecipar um pouco de como eu estou pensando com relação a esse tema. O Procurador-Geral da República, por sua vez, também apresentou manifestação no sentido do não conhecimento da ação, porém, no mérito, defende a sua procedência parcial. A ementa é longa, de Sua Excelência, em pauta, julgamento conjunto, ADI 6586, ADI 6587 e ARE 126879. O quarto da ementa, que diz o seguinte, entre aspas, a observância da atribuição cometida ao Ministério da Saúde para tornar obrigatórias as vacinações do Plano Nacional de Imunização não impede que os Estados-membros, diante da inação do ente central ou da inadequação dos critérios técnicos e científicos eventualmente adotados e tendo em conta a realidade local, estabeleçam por lei a obrigatoriedade da imunização no âmbito do respectivo território. Senhor presidente, esse é o sumário do relatório na ADI 6586. Passo agora à síntese do relatório da ação direta de inconstitucionalidade 6587. Nesse caso, senhor presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, arguindo a inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979, por entender que tal dispositivo violaria os artigos 5º caput, 6º e 196 e seguintes, todos da Constituição Federal. Subsidiariamente, espera que seja aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, evitando-se que a vacinação seja compulsória, eis que atualmente subsiste insegurança quanto à eficácia e eventuais efeitos colaterais. Então, senhores ministros, Vossas Excelências verificam que nós temos duas ações que trazem pleitos, de certa maneira, antagônicas. A primeira delas, do PDT, que pede uma interpretação conforme para que nós digamos que, sim, a vacinação contra a Covid é compulsória nos termos da lei. E o partido que assina a ADI 6587, já contrariamente, diz, olha, queremos uma interpretação no sentido de dizer que a vacinação compulsória é inconstitucional. São, portanto, duas teses, a meu ver, claro que existem nuances, mas são frontalmente antagônicas, ou como diriam os lógicos aristotélicos, não é? Contraditórias entre si. Senhor presidente, eu salto um trecho longo do relatório, digo que o Partido Trabalhista Brasileiro pretende, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para declarar em definitivo a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Também, nesse caso, apliquei o rito previsto no artigo 12 da Lei 9868, abstive-me, portanto, de conceder uma liminar. Houve um pleito do PTB no sentido de que se fizesse uma audiência pública. Eu indeferi esse pedido, senhor presidente, tendo em conta que, em breve, o plenário dessa Igreja-Corte iria, com verticalidade, examinar a questão, entendendo também que uma eventual audiência pública poderia retardar o julgamento da matéria. O chefe do Poder Executivo apresentou informações elaboradas pela Advocacia Geral da União, também repetindo o mesmo argumento expendido na ADI anterior,
dizendo que plenário julga ações que tratam da competência de estados e municípios para determinar a vacinação compulsória da população. Diz respeito à dispensação das vacinas contra a Covid. Traz uma série de argumentos que, com certeza, o senhor advogado-geral da União haverá de desfiar da tribuna. Sua Excelência, o advogado-geral da União, ofertou um parecer pelo não conhecimento da arguição e pela improcedência também. Há uma ementa que Vossas Excelências têm em seu poder. O Procurador-Geral da República apresentou manifestação no sentido do não conhecimento desta ação e dizendo, então, também que o pedido deve ser julgado improcedente. E também, no item 4 da ementa da douta Procuradoria-Geral da República, consta o seguinte, que me parece interessante ler para que todos tenham conhecimento. Diz o nosso Procurador-Geral da República: a redução do espaço de autodeterminação do indivíduo recomenda que haja limitação à atuação coercitiva do poder público caso adotada a vacinação compulsória, não sendo compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, medidas que ultrapassem a aplicação de sanções pelo descumprimento da obrigação ou condicionamentos para o exercício de direitos como modo de constranger o indivíduo à conduta pretendida. Senhor presidente, estes são os breves relatórios e agradeço a atenção de todos por hora. Pois não. Obrigado, ministro Lewandowski, pelo relatório esclarecedor e sucinto que Vossa Excelência fez. E agora passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para o relatório no recurso extraordinário com agravo 1.267.879. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, senhores advogados presentes aqui na nossa sala de videoconferência, prezado ministro Ricardo Lewandowski, relator das ações diretas de inconstitucionalidade que serão julgadas conjuntamente com este meu recurso extraordinário. Aqui, presidente, é um recurso extraordinário em que se discute se um casal o ministro Luiz Roberto Barroso pode optar por não submeter seu filho às vacinas obrigatórias determinadas pelo poder público. A filosofia vegana, como os meus colegas sabem, é uma filosofia de vida que tem como princípio meritório o respeito aos animais e aos seus sentimentos e, portanto, contrária ao consumo de produtos de origem animal, seja carne, ovos ou laticínios de uma maneira geral. Portanto, este casal vegano optou pela não vacinação do seu filho, mesmo naquelas situações em que o poder público considera a imunização obrigatória. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou, então, uma ação civil pública em face dos responsáveis pela criança, que são aqui os recorrentes, para que fosse determinada a vacinação obrigatória do seu filho. A ação foi julgada improcedente em primeiro grau. Houve, então, uma apelação e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou os recorrentes, os pais da criança, a submeterem o filho a essa vacinação obrigatória. Desta decisão foi interposto recurso extraordinário, não foi admitido na origem, mas foi interposto o agravo e eu mesmo dei provimento e propus o reconhecimento de repercussão geral a essa matéria. E a repercussão geral, presidente, ficou assim ementada. Constitui questão constitucional saber se os pais podem deixar de vacinar os seus filhos tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Por unanimidade, então,
o tribunal reconheceu a repercussão geral da questão. Encaminhada a matéria à Procuradoria-Geral da República, o senhor Procurador-Geral se manifestou pelo desprovimento do recurso e, portanto, pela manutenção da decisão do Tribunal de Justiça, que determinava a vacinação obrigatória, e a Procuradoria-Geral da República propôs, em relação à matéria, a fixação da seguinte tese: é defeso a pais, cuidadores e responsáveis deixarem de vacinar crianças e adolescentes sem justificativa relevante, atestada por profissional de saúde e baseada em critérios técnicos, tendo em conta o dever constitucional de a família, a sociedade e o Estado assegurarem à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de garantir a saúde coletiva mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos na forma da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a Procuradoria-Geral da República não apenas se manifestou pelo desprovimento do recurso, como também propôs a fixação dessa tese que acabo de ler. Eu deferi o ingresso como amicus curiae do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, e este é o breve relatório, senhor presidente. Plenário julga processos envolvendo questões sobre compulsoriedade de campanhas de nas vacinação. Ações diretas de inconstitucionalidade, primeiramente, falará o requerente Partido Democrático Trabalhista, PDT, Dr. Valber de Moura Agra, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente do tribunal, ministro Fux, que saudando, gostaria de saudar a todos os ímpetos ministros, aos membros do Ministério Público, ao advogado-geral da União, a todos os advogados, a todos os serventuários. Senhores, a ação, como o ministro Lewandowski bem frisou, trata-se nada mais, nada menos do que um pedido simplório de interpretação conforme a Constituição para determinar o que a norma fala. Não se quer trazer nenhuma ecolubração outra. A hermenêutica aqui, na tribuna virtual, a sustentação oral, Dr. Valber de Moura Agra. Para que as medidas, para que a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19, desde que amparada em evidências científicas, seja uma competência comum, como esta Corte já várias vezes firmou. Mas não se trata também de uma matéria nova. Está previsto de forma literal no artigo 3º da Lei 13.979-20, que diz no seu artigo 3º que as autoridades poderão, plural, dentro do seu âmbito de competência, há um corte bem claro da incidência, adotar medidas de vacinação e outras. Fazendo um recorte da nossa norma infraconstitucional, nós já temos a obrigatoriedade da vacina no Brasil desde a Lei 6.259 de 75. Ou seja, não estamos encaminhando em matérias novas, não estamos querendo que o legislativo legisle ou que vá numa diretriz holística amparar uma nova política pública. Ainda assim, o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, diz bem claro que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Veja, o ECA. E ainda nós temos o artigo 268 do Código Penal, que permite, que diz bem claro, infringir determinação do poder público determinada a impedir a introdução ou propagação de doenças. Ou seja,
o arcabouço normativo é fácil e multi-evidente no sentido. Mas nós temos, nessa pandemia, de sepultar alguns dogmas e reviver outros. Nós temos que reviver no Brasil a importância de políticas públicas cujo timoneiro são os poderes estabelecidos. Não se quer delegar funções que a Constituição assim não fez para o Judiciário. Isso já fora normatizado para o Brasil. Mas o sentido das políticas públicas no Brasil, Excelências, deve ser outro. Deve ser outro porque nós somos o 8º país com distribuição de renda. A questão da concretização das políticas públicas já foi superada. A questão hoje é o que é que nós vamos fazer com sua eficácia. Mas só que para dar eficácia a essas políticas públicas, eu não posso teimar em entronizar direitos fundamentais. Veja-se, os direitos individuais no Brasil, e esses que são entronizados, não, por exemplo, os econômicos, não os sociais, eles são entronizados seguindo uma esteira há muito sepultado em outras flagas de um individualismo orgânico segundo Hayek. Nós não seguimos, por exemplo, ou nós não expandimos, por exemplo, com a Revolução Francesa, que não pensou só na liberdade, pensou na igualdade, na fraternidade. Nós não olhamos, por exemplo, a Vazac, quando falou das dimensões dos direitos fundamentais. Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6586, ADI 6587, quando falava que o direito à fraternidade... E agravo no recurso extraordinário 126.789. A amálgama dos dois primeiros e o vetor, o luminar para os direitos de 4ª e 5ª dimensão. Isso por quê? Porque os direitos individuais no Brasil são responsáveis pela ausência de crescimento em 20 anos, a entronização dos direitos fundamentais no Brasil são responsáveis... Na tribuna virtual, sustentação oral, doutor Valber de Moura Agra. Em suma, segundo Garcia de Renteria, é um verniz ideológico para propagandear esse status quo que nos mantém na marginalidade das ações. Pois bem, trata-se de quê? Trata-se de algo que é apodítico. O presidente da República, o senhor presidente da República, várias vezes se manifestou dizendo que a vacinação não seria obrigatória, de forma contra-lege. O presidente da República várias vezes disse que a vacinação seria causadora de males para a cidadania. Como é fato notório, está aí, todos têm acesso. E a vacinação no Brasil só deveria ser feita se houvesse comprovação científica. Pasmem, senhores. As comprovações científicas aí estão em todos os países. E pasmem de forma mais virulenta, porque a apologia do uso indiscriminado de hidroxicloroquina fora receitada à exaustão, inclusive com o nosso exército fazendo isso, sem nenhuma prova. E isso é gongórico e é pesaroso para a nossa sociedade, porque produz uma legitimação pelo discurso. Não é legitimação habermasiana com base no agir comunicativo, mas uma legitimação carismática, com a função muito clara de uma profecia apocalíptica. Mas esse tribunal aqui, de forma várias vezes, de forma reiterada, principalmente na DIN 6341, da relatoria do ministro Marco Aurélio, diz bem claro. Diz que para o enfrentamento do novo coronavírus, não afasta a competência concorrente e a tomada de providências administrativas pelos Estados-membros. E o próprio ministro, Edson Fachin, disse: é grave, sob o manto da competência exclusiva ou preventiva, premiar assinações do governo federal. Veja-se, premiar assinações do governo federal. E por que, então, interpretação conforme? Mas para assegurar o que já fora dito. Infelizmente, nesses tempos tortuosos, sim. Ela não é recipienda porque vai garantir a segurança jurídica. Ela não é recipienda porque vai impedir interpretações ultrapassadas em todo o mundo, baseadas em individualismos exacerbados. Ela não é recipienda porque vai garantir o caráter ideológico entre o ser e o dever ser. E nisso tudo está uma cláusula pétrea, que não pode ser desviada, que não pode ser obnubilada, que é o nosso federalismo cooperativo, que essa corte tantas vezes já assim referendou, tantas vezes assim
deu-lhe concretude normativa. Então, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes já disse, o Poder Executivo Federal, na ADPF 672, não tem competência para anular as ações dos Estados-membros que empreendam mecanismos notadamente eficazes para combater a ação. E o ministro Ricardo Lewandowski, na ADIM 6362, consignou que os entes menores não podem ter aniquilada ou subordinada sua participação. O direito à saúde, senhores, não é apenas dever social, direito social. O que já sai da seara de interpretações vetustas de um direito individual. É um dever do Estado. Um dever do Estado garantido solenemente na Constituição e repisado minudentemente, de forma para tentar fazer com que essa concretização saia da abstração e ganhe as searas fáticas, para que a sociedade, principalmente aqueles hipossuficientes, façam. E como direito social, ele é intrinsecamente, ontologicamente infesso a interpretações individualistas. O direito à saúde, ele tem uma multifuncionalidade. Ele não é apenas um direito de defesa, um direito positivo, ele é um direito muito mais abrangente. E a saúde individual, falar que vai exigir um consentimento daquele que vai se vacinar, é um obscurantismo, é um retorno muito claro à Idade Média. A saúde individual, ela deve ser arrefecida pela saúde coletiva. Sustentação oral, Dr. Valber de Moura Agra. O sentido de público aqui abrange os mais variados tomos ou os mais variados componentes da sociedade. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, realmente é tempos estranhos. Tempos estranhos porque está utilizando essa tribuna durante 15 minutos para pregar o cientificismo, para pregar a norma que delega, que outorga aos Estados-membros competência para vacinação obrigatória, se assim o desejarem, em não um só aspecto normativo e casuístico, mas em várias legislações, inclusive na década de 70. Esses tempos estranhos de obscurantismo, de terraplanices, ele precisa ressuscitar em setores da sociedade comprometidos o sentido de fraternidade. Precisamos revivificar o sentido, a fé no humanismo e a fé na civilização. E essa corte exerce um papel primoroso. Essa corte hoje é o nosso Rubicão contra a barbárie. É o nosso guardião contra esse obscurantismo que não vem ser nem na Idade Média, porque na Idade Média ele florescia ardores. Vem a ser o aniquilamento de toda a capacidade cognitiva sem fundamentalismo. Nesses tempos estranhos, o STF, com seu labor, ele se solidifica como o último lápide da civilização. E aí, veja, esses tempos estranhos me faz dizer que a legalidade, princípio eminentemente burguês, é nosso único sustentáculo quanto a essas intempéries, que são intempéries bastante insidiosas. Falar hoje de projeto civilizatório é falar hoje de legalidade. Falar hoje de legalidade é falar também na proteção à Constituição. Os maniqueísmos, todos eles são torpes, porque eles são extremamente simplórios. Mas eu não poderia deixar de dizer, seguindo Castoriadis, que nós estamos num dilema existencial maniqueísta, que é civilização ou barbárie. Está discutindo o que fora discutido em 1904, com Rodrigues Alves, uma vacinação no século pretérito, e nós estarmos hoje com essa discussão, choca a qualquer pessoa que pode conhecer um pouco da história ou pode ter amor ao processo civilizatório. Marx dizia que os fatos históricos eles não se repetem, ou seria uma tragédia ou seria uma farsa. No nosso caso, nós estamos diante da espada de Damocles que pode, infelizmente, nos levar à quebra dos avanços civilizatórios. Com isso daqui, o Partido Trabalhista, o Partido Democrata Trabalhista
tem bem claro que propugna que a lei seja ratificada, que a possibilidade dos Estados-membros não é interferência do judiciário, é apenas aclarar, dar segurança à lei, eles possam, se assim o desejarem, se assim for verificado que há cientificidade na profilaxia das vacinas, possam implementar políticas que façam com que a saúde individual possa ser escoimada em prol da saúde pública. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Valber de Moura Agra, pela sua sustentação. E agora falará pelo requerente Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros e ministras, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, e excelentíssimo senhor advogado-geral da União, José Levi. Excelentíssimos ministros, a presente ação direta de inconstitucionalidade busca preservar a Constituição Democrática de 1988, os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual, direitos caros a toda a sociedade brasileira. O tema é de extrema relevância, pois trata da liberdade individual e de escolha das pessoas. Aqui se está discutindo os limites da atuação do Estado. Vacinar compulsoriamente indivíduos vai contra a ideia de liberdade. Liberdade esta conquistada por meio de lutas, hoje reconhecida e positivada no texto da Constituição brasileira. ADI 6587, tamanha a importância do tema que são ao todo 4 ações de constitucionalidade versando sobre a mesma questão, ainda que sob óticas distintas. A presente ação tem como objetivo ver reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo infraconstitucional que torna a vacinação compulsória. A importância do julgamento não é só jurídica, mas também política e social, sendo que o seu resultado vai impactar a vida de milhões de pessoas. A Constituição traz um extenso rol de direitos fundamentais dos indivíduos. Dentre eles, destacamos o direito à vida, à saúde e à liberdade individual. Ocorre que em muitas situações são editadas normas infraconstitucionais que, explícita ou implicitamente, violam a Constituição, os direitos que ela assegura. O caso ora em análise é uma dessas situações. Em fevereiro de 2020, foi editada a Lei nº 13.979, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da Covid-19. A referida lei lista uma série de medidas que poderão ser adotadas para enfrentar a pandemia. A lei prevê, no seu artigo 3º, medidas que poderão ser adotadas pelas autoridades públicas para combater o Covid-19. Dentre elas, prevê a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, as autoridades podem determinar a realização compulsória de vacinação, ainda que diversos danos à coletividade possam resultar dessa medida. Soma-se a isso o fato de que a mesma lei prevê que as autoridades públicas poderão autorizar a importação e distribuição de vacinas sem registro na Anvisa, contando que tenham registros deferidos por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras, dos Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China. Portanto, sem estudos ou aprovação da autoridade sanitária brasileira, poderá, segundo a lei ora combatida, ser realizada a vacinação do povo brasileiro de forma compulsória. Caso algo dê errado, quem se responsabilizará pelos danos causados? As autoridades sanitárias estrangeiras? Não queremos. Nesse sentido, impor vacinação compulsória diante desse cenário prematuro e permeado de incertezas, além de violar direito fundamental à liberdade de escolha, coloca em risco as vidas e a saúde da população brasileira. Mas não é por isso. Temos que pensar no sistema de saúde pública. O sistema de saúde brasileiro está preparado para lidar com possíveis efeitos colaterais das vacinas? Todos esses fatores devem ser considerados, excelências. Não resta dúvidas ao PTB quanto à inconstitucionalidade do dispositivo ora impugnado. Ainda que essa Corte não entenda pela sua inconstitucionalidade, deve, ao menos, ao reconhecer a sua incompatibilidade com a ordem jurídica brasileira, dar a ele interpretação conforme a Constituição, impedindo a vacinação obrigatória. Ainda que seja importada a vacina que não tenha sido analisada e autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras,
que a vacinação seja uma opção do indivíduo e não uma imposição do Estado. Os riscos quanto aos efeitos colaterais das vacinas produzidas a toque de caixa, pulando ou encurtando etapas de investigação, não podem ser arcadas pela população brasileira. Como, por exemplo, a vacina contra a tuberculose demorou quase 50 anos para ser amplamente testada e aprovada. A vacina contra a meningite demorou quase 100 anos para ser aprovada e aplicada mundialmente. O imunizante contra a catapora demorou pouco mais de 40 anos. Já contra o sarampo, o tempo necessário para sua aprovação e aplicação em massa foram exatos 10 anos. A vacina fabricada pela Pfizer Biotech levou 10 meses para começar a ser distribuída, desde o momento de sua criação. Devemos considerar o fato de que os estudos para demonstrar a eficácia e a segurança da vacina estão incompletos e não foram revisados pela comunidade científica internacional, como de praxe. É importante lembrarmos que as vacinas são produtos de empresas farmacêuticas que buscam lucro. Nos perguntamos o que pode estar sendo omitido para que as vacinas sejam comparadas e aplicadas o quanto antes. Os laboratórios não vão se responsabilizar pelos efeitos da vacina. O Brasil, quando comprar as vacinas, assumirá toda a responsabilidade pelo que pode ocorrer. Na verdade, quem assumirá essa responsabilidade é o povo brasileiro. Obrigar a pessoa a tomar uma vacina que tem efeitos desconhecidos fere de morte a liberdade individual, o direito à saúde e à própria vida. Há o risco real de termos uma vacina ineficaz, que dê a falsa sensação de segurança, sem proteger as pessoas. A fase 3, na qual a vacina é testada em milhares de pessoas, atualmente é realizada em 3 anos. No caso das vacinas contra o Covid-19, todas as fases do desenvolvimento não duraram nem um ano. Enquanto a precoce vacinação em massa se iniciar, teremos sistemas e mecanismos em funcionamento para detectar rapidamente eventuais problemas, evitando a perda de vidas? E uma vez existindo um risco que, sem dúvida alguma, é irreparável, já que os efeitos a curto, médio e longo prazo das vacinas carecem de comprovação, quanto aos seus efeitos de segurança, são desconhecidas. A obrigatoriedade de ser vacinado se mostra inconstitucional, já que colocará milhões de vidas em risco. Tanto o direito à vida quanto à saúde são colocados em risco com a implementação de uma política de vacinação compulsória, quando não existem estudos científicos que demonstrem sua real eficácia. Ainda, ao se manter a eficácia da norma infraconstitucional, que representa ameaça ao direito fundamental à vida, à saúde e à liberdade, há violação expressa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que é protegido tanto pela ordem constitucional interna quanto internacional. Nossa Constituição, Excelências, assegura aos brasileiros o direito à liberdade individual, possibilitando-os escolher o que fazer ou o que deixar de fazer. Ademais, a pressão que vem sendo exercida junto às autoridades governamentais pelos mais diversos laboratórios produtores de vacinas, afastando a sua responsabilidade civil, ratificam a total dissonância entre o dispositivo questionado e os princípios de direitos mais fundamentais da Carta Republicana de 1988. E diante desse cenário de segurança, que pode colocar não só a saúde, como a própria vida em risco, é imperioso que a vacinação seja facultativa e não compulsória. A vacinação compulsória, nesse caso, será um verdadeiro teste em massa, conduzido com a população brasileira, que se verá como grupos de cobaia expostos a riscos e potenciais irreparáveis. Outra tese que vem sendo ventilada pela velha imprensa é a possibilidade desta corte, ao invés de impor a obrigatoriedade da aplicação do imunizante, autorizar a restrição de direitos fundamentais básicos daqueles que não se vacinarem, como, por exemplo, a liberdade de locomoção, restrição de sair do país ou adentrar em aeronaves comerciais, e ainda o cerceamento do direito dos nossos filhos de frequentarem escolas, dando margem a atuações tiranas de governadores e prefeitos. Dessa forma, a restrição dos direitos terá o mesmo efeito da vacinação compulsória, pois também violará o direito à liberdade, à vida e à saúde. Entende o PTB que não cabe ao judiciário impor ou autorizar restrições de direitos daqueles que não se vacinarem. O que está em julgamento é a obrigatoriedade ou não da vacinação. Buscar uma outra saída para impor, de forma transversa, a obrigatoriedade da vacina é incompatível com a Constituição, além de não ser tarefa do judiciário, mas sim do legislativo, que deve observar o texto constitucional. É imperioso destacar, Excelências, que diversos países já se manifestaram pela não obrigatoriedade da vacinação. O Brasil
está caminhando na contramão do mundo, ao impor uma vacina obrigatória. Cito diversos exemplos de países nos quais a vacinação contra o Covid-19 não será compulsória. Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Portugal. Em Portugal, a atual legislação não permite vacinas obrigatórias. O princípio que vigora é o do consentimento informado. O cidadão tem a palavra final sobre o que entra em seu corpo. Destaco ainda que o diretor para as emergências da Organização Mundial de Saúde, o senhor Mike Ryan, e a diretora de programas de vacinas, a senhora Kate O'Brien, disseram ser contra leis que impõem vacinação obrigatória contra o Covid-19. No Reino Unido, como exemplo, é necessário preencher um termo de consentimento para ser vacinado. Isso dá transparência, informando ao cidadão que passa a assumir os riscos de forma consciente. O PTB acredita que o papel do Estado é informar, por meio de campanhas de vacinação, como hoje divulgado pelo governo federal, em todo o território nacional, estimulando a população a se vacinar e não obrigar o indivíduo a tomar imunizantes, em especial, sem comprovação científica quanto à sua real eficácia e segurança. A falta de transparência existente hoje no debate acerca das vacinas cria um sentimento de desconfiança. Não se pode achar que a lei é a solução para tudo. A lei deve conviver em harmonia com as liberdades individuais, em especial com a liberdade de escolha. Como uma tentativa de aumentar o debate e a sua transparência, o PTB requereu ao ministro relator e ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a realização de audiência pública, juntamente com a comunidade científica, pedido esse, infelizmente, negado. A médica oncologista e imunologista doutora Nícia Yamaguchi tem tido um papel de destaque nos debates da seca do Covid-19. Sobre as vacinas, doutora Nícia Yamaguchi tem dito que o imunizante precisa ter segurança, que pressupõe o acompanhamento dos pacientes por um tempo maior do que esse até o momento, e que as vacinas não são testadas há pouquíssimos meses, e os efeitos colaterais tardios não terão tempo de serem avaliados. Afirma que algumas vacinas pularam algumas fases e já foram diretamente para a terceira fase. Também pontua que a vacina precisa ter eficácia, não podendo ser liberada na emergência para depois serem demonstrados os seus reais efeitos. Por fim, excelências, entende a renomada médica que a vacina não pode ser obrigatória. Desse modo, a única leitura que se extrai do texto constitucional é a de que a vacinação não pode ser obrigatória. Permitir que o Estado imponha vacinação sob a justificativa da emergência não encontra respaldo constitucional, devendo essa Suprema Corte, guardiã do texto constitucional, impedir que essa grave violação a diversos direitos fundamentais seja praticada. Já encerrando, cito uma frase do ex-presidente americano Benjamin Franklin, onde abro aspas: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. Fecho aspas. Excelências, o PTB defende a vida, o PTB defende a liberdade. Isto posto, requer-se a presente ADI seja julgada procedente, assegurando os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual, todos tutelados pela ordem constitucional vigente, declarando a inconstitucionalidade da linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, para que seja vedada a vacinação compulsória. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Agora passo a palavra para o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, interveniente no feito, que também disporá de 15 minutos para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, a todos cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor relator das ações diretas. José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, por videoconferência. Henrique Ricardo Lewandowski, a quem presto a minha maior reverência, ao fundo, seja como magistrado, seja como decano do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Vossa Excelência é norte seguro para todos que o cercam, inclusive para os seus alunos, categoria em que me insiro. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República,
doutor Augusto Aras, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimas senhores advogados, ilustríssima doutora Carmen Lilian, secretária do plenário. Não há nenhuma dúvida, a vida, enquanto direito individual basilar que é, bem assim a saúde, enquanto direito social que é, aliás, um direito de todos, dever do Estado, são ambas direitos fundamentais cujas proteção, realização e promoção são deveres indeclináveis do Estado. Repito, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Diga-se, Estado como um todo, ou seja, no contexto brasileiro, implica uma necessária convergência federativa animada pelo princípio da subsidiariedade, tendo a União como esfera de coordenação, especialmente em se tratando de questões macro, ou seja, questões nacionais. É essa bonita realidade cooperativa que o Sistema Único de Saúde realiza para a saúde. Sistema cuja dimensão é marcante e exemplar em nível mundial. Ademais, a mecânica do SUS é expressiva do próprio federalismo cooperativo brasileiro. Aliás, com plena exatidão, o relator das ações diretas em causa, o excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ensina, em sua notável tese de livre docência, que a Constituição de 1988, lei, registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos diferentes níveis governamentais. Digo eu, a União tem absoluto apego a essas considerações e, sobretudo, promove essa compreensão de coisas. Por isso mesmo, não há nenhuma inconstitucionalidade por ação ou por omissão da União na matéria em causa. A ação direta 6586 pleiteia interpretação conforme para a linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Aliás, uma lei que morre em 15 dias. Em 15 dias ela expira. Pleiteia uma interpretação conforme no sentido de reconhecer também para estados e municípios competência para determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19. Por sua vez, a ação direta 6587, como muito bem destacou o relator, o excelentíssimo senhor relator, pretende o inverso. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da referida linha D, da referida linha D já citada. Ainda como muito bem lembrou o excelentíssimo senhor relator, mas não nestes autos, ao votar nas ADPFs 754 e 756, a calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional em decreto legislativo decorreu de mensagem presidencial, o que, digo eu, denota a rigorosa consciência de todos os poderes da República acerca da evidente gravidade da circunstância em curso. Ademais, ainda conforme bem apontou o excelentíssimo senhor relator nas mesmas ADPFs citadas, o Programa Nacional de Imunizações demanda convergência de esforços federativos sob coordenação e apoio do Ministério da Saúde. Aqui deve ser dito de modo bastante claro, direto e objetivo: não há e nem sequer poderia haver exclusão a priorística de nenhum imunizante, de nenhuma vacina que venha a se mostrar eficaz e segura. Eficaz e segura. Eficaz porque gera resposta imunológica robusta. Segura porque não resulta nenhuma reação adversa relevante. Por isso mesmo, a União tem alinhavado a compra de mais de 220 milhões de doses de vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford. Bem assim, a União participa de outra iniciativa que, no rigor das coisas, é uma cesta de vacinas, chamada COVAX Facility,
Dessa cesta resultarão mais de 42 milhões de outras doses e poderá conter quaisquer outros imunizantes que venham a ser reconhecidos. Ademais, a União também negocia a compra de outras 70 milhões de doses de vacina fabricada pela Pfizer. E, sim, a União também mantém, desde sempre, tratativas para outras mais de 46 milhões de doses junto ao Instituto Butantan, principal parceiro doméstico do Ministério da Saúde há anos. Por outro lado, essas iniciativas não acontecerão, nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas sim acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos, se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. Eu repito, essas iniciativas não acontecerão, nem sequer deixarão de acontecer por voluntarismo, mas sim acontecerão ou não acontecerão a partir de critérios rigorosamente científicos, se e quando vier a existir imunizantes eficazes e seguros. E é muito importante, estratégico mesmo, que se tenha mais de uma vacina, de modo a bem cobrir as naturais variações populacionais, sobretudo com alternativas para eventuais estratos da comunidade que possam se mostrar indiferentes ou até mesmo alérgicos a uma determinada vacina, mas não a outra. Por outro lado, discute-se aqui a obrigatoriedade ou compulsoriedade ou não da vacinação, bem assim a competência federativa para determinar o caráter compulsório ou não da vacinação. Ora, em um Estado democrático de direito, seria normal discutir a eventual inconstitucionalidade da legislação sobre a obrigatoriedade de uma vacina em face dos direitos fundamentais da pessoa humana, em face dos direitos fundamentais da pessoa humana, notadamente em face das absolutas incolumidade e integridade do corpo como asilo inviolável da pessoa humana. Na legislação pátria, existe há muito tempo hipóteses de vacinação obrigatória. Enquanto curador da presunção da constitucionalidade das leis, esse advogado-geral da União não desconhece, ao contrário, admite a previsão legal em causa, mas dentro de uma lógica rigorosamente excepcional, o que inclui um estrito juízo médico-científico da exclusiva parte do Ministério da Saúde, órgão da União para tanto competente. Ademais, e isso que eu falo agora é essencial, ademais, uma eventual vacina registrada, que venha a ser declarada obrigatória, não se confunde com vacinação forçada, sobretudo em se tratando de imunizante ainda não registrado. Ora, a ADI 6586 parece ignorar essa distinção essencial e pretende estender a decisão sobre o assunto à completa pluralidade dos entes da federação, vulgarizando decisão que deve ser, por sua própria natureza, muitíssimo extraordinária. Ora, direitos fundamentais devem ser interpretados ampliativamente, extensivamente, enquanto as restrições a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente. Portanto, o pedido constante da ADI 6586 escapa por completo a esta compreensão sábia, clássica, ortodoxa e necessária dos direitos fundamentais. E não se misture aqui assunto diverso. O que está acontecendo na Inglaterra, que é uma autorização emergencial, essa sim, com o termo de compromisso, por não ser o registro definitivo, é outra história. Não se pode confundir isso aqui. Não se pode confundir. Ademais, vacinas que se revelem eficazes e seguras serão ao natural demandadas pela população. Ademais, a União já assumiu o compromisso público de proporcionar gratuitamente a toda a população brasileira todos e quaisquer imunizantes que sejam comprovadamente eficazes e seguros para prevenir a Covid-19. No primeiro momento, quando do recebimento paulatino dos primeiros lotes das vacinas que venham a ser autorizadas e recebidas, haverá aplicação por estratos.
Primeiro, para grupos vulneráveis, como, por exemplo, mas não só, idosos, indígenas, profissionais da saúde, o que por si só torna despiciente o debate sobre obrigatoriedade no momento inicial da campanha de vacinação em face do caráter paulatino da cobertura imunológica. Lógico, nada disso exclui, digamos, uma sugestão construtiva de comportamento, segundo decorre, por exemplo, da Lei 6259, de 1975, cujo artigo 3º confia a matéria de maneira explícita ao Ministério da Saúde. A Lei 13979 morre daqui a 15 anos. Desculpem, a Lei 13979 morre daqui a 15 dias. A Lei 6259 existe há 45 anos. No ensejo do quanto aqui colocado, a não impugnação da legislação de 75, nas ações diretas em causa, no rigor técnico de coisas, tornaria ineptas as respectivas iniciais. Porém, melhor será, sim, que venha o pronunciamento soberano deste egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo resultado será segurança jurídica, um direito fundamental. Por fim, importa enfatizar que a imunização será levada a efeito com base no Programa Nacional de Imunização, PNI, política pública que articula as esferas da federação segundo mecânica cooperativa testada, comprovada e muitíssimo bem-sucedida, de várias experiências pretéritas e presentes. Não há por que romper com essa mecânica exitosa de coisas. O PNI é reconhecido como um dos melhores programas de imunização do mundo e é patrimônio brasileiro e já contribui para importantes melhorias na saúde da população brasileira, com reflexos no aumento da expectativa de vida e na redução de hospitalizações. Considerada toda a sua história, bem assim os seus expressivos resultados contra doenças passíveis de prevenção por imunização, o PNI é suficiente e sabidamente maduro para atuar em todo o território nacional, com abrangência, homogeneidade e expertise técnicas imprescindíveis ao enfrentamento de uma pandemia. Quanto à eventual obrigatoriedade da vacina, insisto, trata-se de uma muito excepcional possibilidade legal, cuja implementação não pode ser automática e nem sequer necessariamente irrestrita, mas sim é vinculada a uma compreensão técnica aplicada caso a caso pela única autoridade sanitária competente, qual seja o Ministério da Saúde, enquanto coordenador do PNI, no que, uma vez mais, remeto à legislação pertinente, a começar pelo artigo 3º, mas, na verdade, artigo 3º, 4º, 5º e 6º, da já citada Lei 6259, de 1975. Aliás, também cabe reforçar, qualquer decisão ao orientar a política pública no campo da matéria vacinal deve ser e será feita com base em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde. Em face de todo exposto, antes de mais nada, eu tenho que corrigir um pecado meu. Deixei de saudar o relator da repercussão geral, a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Permitam-me fazê-lo agora ao final, antes tarde do que nunca, não obstante este advogado-geral não seja interveniente no recurso extraordinário, mas sim está a discutir legislação assemelhada, ainda que restrita ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, enfim, feita essa correção e louvando muito a condução do Supremo Tribunal Federal no assunto, a União roga ao egrégio Supremo Tribunal Federal sejam julgadas improcedentes as presentes ações diretas, ficando esse advogado-geral à disposição para todo e qualquer esclarecimento acerca das políticas públicas pertinentes em curso, que assim determinar o egrégio Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Zé Levi. Agora, para a sustentação do recurso extraordinário com agravo 1.267.879, falará pelo recorrido do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral da Justiça. Do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. De 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Roberto Barroso, peço vênia para saudar sua excelência o ministro Alexandre de Moraes, que é oriundo desta casa, que é oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como o ministro Lewandowski, que sua excelência o ministro Lewandowski, que é também oriundo do Estado de São Paulo. Questão trazida à apreciação desta corte é a possibilidade dos pais optarem por não vacinarem os seus filhos, tendo como justificativa as suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Em suma, na comarca de Paulínia, aqui no estado de São Paulo, os pais de infante, hoje com 5 anos de idade, negaram-se, desde a mais tenra idade do filho, a realizar a sua vacinação, porque seguem a filosofia vegana e não aceitam intervenções medicinais invasivas. Diante de tais negativa e justificativa, ainda no ano de 2017, o Ministério Público de São Paulo ajuizara a ação para instá-los a tanto, alcançando êxito perante o Tribunal de Justiça, com a condenação dos pais à regularização da vacina obrigatória, sob pena de suspensão limitada do poder familiar, para que o Conselho Tutelar, sustentação por oral, meio de Dr. Mário busca e Luiz apreensão Sabu. do infante, procedesse à devida regularização. Os genitores, então, impuseram recurso extraordinário diante da sua inadmissibilidade, o correspondente agravo. O conflito a ser superado coloca, de um lado, o direito dos pais à liberdade de crença, seja filosófica, seja religiosa, no contexto de dever de criação dos filhos, e aqui artigos 5º, incisos 6º, 8º e 10º, bem como 229 da nossa Carta Constitucional, e, de outro lado, o direito da criança à saúde e à vida. Mais uma vez, artigo 5º, e agora o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, juntamente com o direito à saúde de toda a coletividade a ser garantido pelo Estado por meio de políticas públicas, agora artigo 6º e também artigo 196 da Constituição Federal de 1988. A ponderação dos valores em jogo não autoriza qualquer conclusão diversa daquela que confere prevalência ao direito à saúde e à vida do próprio infante, resguardado especialmente pela cláusula constitucional da absoluta prioridade e do correspondente dever estatal de assegurar tais direitos, bem como do direito à saúde na sua perspectiva coletiva, visto ser inegável que grande parte das vacinas propicia a proteção não apenas do vacinado, mas de toda a população, em especial daqueles que, por razões médicas e excepcionais, ainda não foram ou não poderão ser vacinados. Há que se frisar inicialmente, é preciso observar que pais não têm direito incondicional sobre as decisões relativas à saúde de seus filhos menores, porque os infantes julga processos e envolvendo adolescentes questões sobre são compulsoriedade da campanha de vacinação, independentemente da plena capacidade de agir por si próprios. Além disso, o dever de assegurar à criança ou ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, é compartilhado com a sociedade e o Estado, nos termos do artigo 227 caput da Constituição da República. Em outras palavras, a liberdade de convicção dos pais, exercida no contexto do seu dever de criar os filhos, não é plena e exclusiva e deve ceder em face de direitos de maior significância e expressão, como é o próprio direito dos filhos à saúde e à vida. É nesse sentido que incide a dimensão de maior peso desta discussão. Algumas doenças possíveis, ou melhor, passíveis de serem prevenidas pelas vacinas podem ser fatais, a exemplo do sarampo, ou
ou comprometer em demasia o bem-estar, como a poliomielite, conforme há décadas demonstrado pela ciência. Logo, está clara a importância da vacinação indicada pelas autoridades sanitárias para a proteção da saúde. Ademais, é imprescindível observar que a eficácia das vacinas aprovadas pelas autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, incluídas do Programa Nacional de Imunização, incluídas como obrigatórias nesse Programa Nacional de Imunizações, nos termos do artigo 3º da Lei 6259/75, dispensa considerações mais profundas. Embora não se desconheça argumentos no sentido de que vacinas podem ensejar reações adversas, tão repisados pelo movimento anti-vacina, a compreensão científica consolidada sobre a importância e a efetividade das vacinas e o seu acolhimento como obrigatórias pelo Programa Nacional de Imunizações não fornece em pauta, espaço julgamento conjunto, a para a DI prevalência 6586, a DI de tais 6587 e a ação manifestações de extraordinário. médicos e estudos nacionais e internacionais publicados nas mais diversas revistas científicas de renome, entre as quais, algumas delas citadas na nossa petição inicial, dentre as quais outras no nosso parecer oferecido e na própria decisão atacada, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chancelam entendimento conclusivo e seguro de que a cobertura vacinal obrigatória indicada pelo Programa Nacional de Imunizações é a medida que melhor tutela a saúde individual, sobretudo quando comparada com a opção de não vacinar. Segundo, há que se considerar também, o tema em debate escapa um enfoque meramente individual, o que seria suficiente para justificar a manutenção da decisão do Tribunal Paulista em desfavor dos recorrentes. Determinadas vacinas obrigatórias atuam para além da perspectiva da proteção da saúde dos vacinados, impedindo que doenças graves se propaguem por todo o território nacional e atinjam outras pessoas que, pelos motivos mais diversos, não foram vacinadas, como ocorre com crianças pequenas que sequer atingiram a idade mínima vacinal. Não é possível ocultar deste significativo debate outros reflexos da recusa à cobertura vacinal, como a decência, o risco à saúde alheia, e notadamente de outros segmentos vulneráveis, como idosos, imunodeficientes e assim por diante. A excessiva demanda aos serviços de saúde e o agravo do empenhamento de recursos públicos financeiros gerados pela necessidade de atendimento de doenças também não pode ser deixado, não podemos deixar de observar nesse momento. É diante, portanto, de tal panorama que o Ministério Público de São Paulo conclui que desponta preponderante o interesse do infante em ser vacinado, reforçado pelo direito à saúde de toda a coletividade, de toda a população brasileira, de sorte a justificar a negativa do acolhimento do recurso extraordinário. Em razão disso, em razão de todo o exposto, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo seja negado provimento ao recurso extraordinário e mantida a decisão da Egrégia Corte Maior do Estado de São Paulo. Propomos, por outro lado, seja fixada a seguinte tese: é vedado aos pais e responsáveis legais deixarem de proceder à vacinação obrigatória de crianças e adolescentes contemplada pelo Programa Nacional de Imunizações, sem justificativa médico-científica de relevo ou com fundamento na sua liberdade de crença, de cunho filosófico ou religioso, em razão do direito constitucional à saúde e à vida das crianças e dos adolescentes, assim como do dever constitucional da família, da sociedade, do Estado, de assegurar a eles, com absoluta prioridade, os seus direitos e do dever do Estado de garantir a saúde da coletividade, consagrados nos artigos 5º, 6º, 196 e 227 da Constituição Federal de 1998. É assim que se manifesta o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarru, Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Agora falará pelo amicus curiae, Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, doutor Pedro Paulo Lorival Carrielo, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Também disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é sempre um prazer ter a defensoria, através desse grupo de atuação estratégica das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, debatendo, dialogando com vossas excelências e buscando contribuir esse caminhar dessa importante avanço civilizatório e a preocupação sempre como um todo com a questão da saúde pública. Excelente senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator do área dessa repercussão, desse temário. Também estendo aqui a minha homenagem ao ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento das ADINs, que, portanto, anteciparam, né? E aí, nessa comunhão de julgamentos, demais ministros, demais advogados da AGU. Senhores, a grande questão que a Defensoria Pública hoje quer apresentar aos senhores, num debate aberto, dialogal, importante, é saber qual é a dimensão de uma autonomia da vontade e se essa autonomia da vontade ela permite que os pais, os tutores, os curadores possam definir pelas crianças a sua perspectiva de proteção de saúde. Essa é a grande questão que a gente começa a apresentar aqui. Tanto bem desenhado já pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso, o tema, a possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos como fundamento de convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Até que ponto um pai e uma mãe, por uma convicção ideológica, dogmática, com todo o respeito que se deve ter na sua construção cultural, ela pode estabelecer que a criança não vai tomar uma dose de poliomielite, por exemplo. Até que ponto o pai, em razão de uma questão de uma cultura vegana, de uma opção vegana de vida, ele tem um condão já de definir se essa criança, se esse infante pode ficar livre de receber um bem público que é a vacina. Essa, me parece, toda essa questão. E aí é importante trabalhar com dois fenômenos, senhores ministros e ministras. Primeiro, com a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já nos dá uma certa pavimentação. O artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos de recomendações sanitárias. E isso tem sido feito culturalmente há anos. Meus avós fizeram com meus pais, eu fiz com a minha filha. E assim fez, colegas, irmãos, com meus sobrinhos, primos, pessoas queridas. Aquela marquinha no braço, mais do que uma marca no sentido de proteção à criança, é algo cultural já na civilização brasileira. Por mais que a história tenha sido uma luta, a encampação da ideia da vacinação. Queria lembrar aos senhores que a primeira vacina, a primeira pústula formada pelo vírus vacina, que veio das tetas de uma vaca, foi descoberta em 1796, sofreu resistência. Não é possível, historicamente, principalmente quem é do Rio de Janeiro, quem conhece a Fundação Oswaldo Cruz, sabe que 100 anos depois, em 1904, nós sofremos uma revolta da vacina no Rio de Janeiro. Evidente que até o historiador Lira Neto, um livro chamado A Origem do Samba, ele diz que havia embutido ali muito mais do que uma questão de vacina, uma questão de moradia, de assento.
mas o importante é, a partir de 200 anos de avanço civilizatório, do Brasil ser uma referência em vacina pública, onde nunca se discutia de forma aberta, cultural, que era algo natural, íncito, dos pais levarem os seus filhos, os seus entes queridos, para serem vacinados. E, se me permitam, não é um conjunto de vacinas. Eu faço questão de lembrar, porque a gente vai lembrar da nossa infância, né? É a BCG, é a hepatite B, é a rotavírus, é a tríplice bacteriana, é a hemofilus. Na tribuna virtual, sustentação oral, Dr. Pedro Paulo Lourival. A pneumocócicas conjugadas, a meningocócicas, como o Brasil enfrentou uma crise de meningite, a pneumonite oral, a influenza, a febre amarela, a tríplice viral, a varicela, a hepatite, HPV. Essas são vacinas que são trabalhadas por um programa público, trabalhadas com uma política de saúde pública. E hoje a gente vem enfrentar uma espécie de evolução histórica cultural de saúde pública, onde se discute, veja, até que ponto se pode permitir que a gente não haja uma imunização de uma criança, de um infante, que não tem autonomia da vontade para isso. Tanto que o Estado impede que uma criança saia de Brasília e vai para o Rio de Janeiro sozinha, se não tiver os devidos protocolos. Ou seja, a autonomia da criança, evidentemente, ela é limitada, todos nós sabemos disso, né? Mas isso significa dizer que o Estado, o Supremo Tribunal Federal, vai dar um cheque em branco para os seus familiares, para os seus pais. Evidente que a gente prioriza a atuação de uma família sempre no bem-estar e na proteção da criança na sua maior integralidade. Isso passa, evidentemente, pela vacinação pública. Olha, o Boff, ele trabalha num famoso livro um conceito de transcendência e tempo. Hoje, ele até traz um conceito de tempo, que o tempo é a tardança daquilo que está por vir. É de um poeta argentino, Martim Fierro. E esse é o nosso desespero hoje. É o tempo de vacinar. Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6586, ADI 6587 e a gente quer minimizar sofrimento. ARE 12.07879. Nessa busca, nesse tempo de tardança, a gente quer trazer, portanto, essa importância do que é uma política pública do nacional. Portanto, como já foi aqui dito várias vezes, há um programa nacional que a gente trabalha, né? O Estado trabalha, isso vem lá de trás. Em 73 veio as primeiras portarias, depois em 76. E hoje nós temos, em 2013, uma legislação que trata sobre isso. As vacinações que o Estado oferece de forma gratuita, e ainda tem, para quem tem uma situação melhor, ainda outras vacinas que podem ser adquiridas, né, nas redes privadas. Mas a ideia da vacina e a ideia da vacinação para um infante é algo que é um avanço civilizatório. Eu não posso, em 2020, retornar ao século XVIII. Eu não posso, em 2020, retornar a uma revolta de uma vacina, uma ideia como teve em 1700 e pouco, que ela viria da teta da vaca, a preocupação de sua origem, de onde que ela é, de que forma, se ela tem mercúrio, se não tem, se os órgãos estatais, se a ciência. Veja, a dificuldade que é no direito, que a gente acaba a navegar por áreas que não nos pertencem. A saúde, a medicina, a biologia, a imunologia, a infectologia. Mas o que nos dá uma certa segurança para a gente estar hoje aqui é a ciência nas suas publicações, é a ciência no seu caminhar, é a ciência através das suas evidências, é a ciência quando demonstra que alguns tipos de saúde, né, de doenças, foram quase extirpadas do território nacional por uma vacinação coletiva e pública, inclusive para as crianças. E aí, senhores, caminhando aqui, é muito importante frisar que há uma ideia no mundo, a vacinação no planeta,
ela é fruto, evidentemente, de uma campanha da OMS, da OPAS, e nesse sistema de cooperação dos povos, para que a gente possa criar, portanto, uma melhoria na humanidade, um bem-estar, ficou definido nos programas nacionais de imunização que a vacina, o ministro relator, ambos os ministros relatores, ministras, a vacina é um bem público. Tanto é um bem público que nós temos hoje uma boa busca, né, que os estados utilizem, comprem vacinas e vamos humanizar, portanto, a nação brasileira, os infantes brasileiros, e que não haja, portanto, evidentemente, uma limitação em razão de uma opção. Me parece, portanto, que aqui a ideia é possível, às vezes, em alguns conflitos de bens protegidos, de direitos, que uma convicção filosófica possa limitar, o pai possa optar pela escola que o seu filho vai estudar, se ele vai comer carne ou não, se sábado ele vai tirar um dia sagrado, se moralmente ele vai usar que traje de roupa, se no caráter existencial dele, se ele vai dividir com o seio familiar determinados dogmas religiosos. A questão é saber, como bem caminhou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, até que ponto esses fundamentos de convicções filosóficas, religiosas, morais, existenciais podem limitar algo que é evidenciado pela ciência, que é a vacinação pública, e que o ECA, na sua força de reafirmação histórica, na sua força de proteção inegável, que é uma norma que complementa a Constituição, toda a sua força, ele diz claramente: olha, pai, olha, mãe, olha quem tem a guarda, quem protege a criança. As vacinas que fazem parte do calendário, que são recomendadas, é de uso obrigatório. Aqui não há, portanto, um espaço de decisão filosófico, religioso, moral e existencial que se contraponha o bem-estar da criança e a saúde e a própria ciência. Eu só queria, caminhando ao final, agradecer pelo diálogo, em nome de todas as defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, e reafirmar aos senhores de forma tranquila. A nossa atuação hoje está aqui, porque nós estamos lidando com crianças, e, em regra, crianças pobres, crianças periféricas, crianças que, em dado momento, não têm a possibilidade de acesso a tanta informação, por mais que haja uma rede pública, educacional, tentando, mas hoje há uma contradição. Se há uma política nacional, se há uma política estatal, nem sempre há uma política governamental de fomento à vacinação. E essa contradição, e essa uma espécie de o simbolismo importante, determinada mensagem que é dada por um agente do Estado, por uma agência, tem um condão de um processo significante quando você vê determinadas figuras nacionais tomando a vacina. Aquilo é um símbolo. Portanto, o Supremo tem o seu papel hoje, como tem, que dimensão, reafirmar dessa importância histórica do que nós somos como vacina pública em proteção aos infantes. Me parece, portanto, as defensorias hoje estão aqui muito em razão dos infantes mais vulneráveis, os que estão na ponta, os que estão na periferia, os que às vezes não chegam e se confundem com as informações. Tem um sucesso, porque a decisão dos senhores hoje transcende o caso de São Paulo e atinge, portanto, lares de suma importância. A proteção ao infante pela vacinação pública me parece que consolida o que quer a história, a ciência, os tratados internacionais, a própria Constituição e o ECA. Façam com que o Martim Ferri, quando disse que o tempo é a tardança daquilo que está por vir, estamos a esperar tanto a produção de vacinas como de boas decisões importantes que reafirmem o direito constitucional brasileiro. Tenham sucesso. Felicidades a todos.
Muito obrigado, doutor Pedro Paulo Lorival Carriello. Agora usará a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto de Brandão Aras. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimas senhoras ministras, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, o senhor ministro relator Luiz Barroso, excelentíssimo senhor ministro José Levi, o senhor Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrugo, senhores advogados, servidoras e servidores desta Igreja Corte. O tema trazido a julgamento, conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário com repercussão geral, versam os seguintes objetos: a discussão acerca do alcance da expressão gestores locais, ou seja, se estados e municípios podem impor vacinação obrigatória. A outra ADI, a obrigatoriedade da vacina se viola ou não a liberdade individual. E no recurso extraordinário com repercussão, se os pais têm liberdade para eximir os seus filhos da vacinação por motivo de convicção ideológica. Estes são, em síntese, os objetos das ações constitucionais postas nesta assentada de julgamento conjunto. Este egrégio Supremo Tribunal Federal há de apreciar e decidir, primeiro, data vênia, se a vacinação obrigatória viola os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade, no princípio da dignidade da pessoa humana. E depois, se os estados e municípios podem determinar a realização compulsória da vacinação. A alegação de que a vacinação seria uma ameaça à vida e à saúde das pessoas, por não ter eficácia e segurança efetivamente comprovadas, encontra óbice normativo, pois a própria lei estabelece que a medida somente pode ser determinada com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde. Não havendo embasamento científico que legitime a vacinação, a medida não há de ocorrer. É o que a própria lei estabelece. De outra forma, havendo evidência científica da eficácia da imunização, a vacina há de ser providenciada pelo poder público, pois a Constituição impõe ao Estado o dever de adotar medidas para a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Os estudos sobre as vacinas avançaram e a vacinação já está ocorrendo em alguns países, segundo critérios científicos aprovados por duas agências internacionais reconhecidas, inclusive, na lei brasileira. Se paraiva alguma dúvida sobre o tema à época do ajuizamento da ação, creio que já não se vislumbra tamanha perplexidade. E havendo evidências científicas, incumbe aos órgãos técnicos do Poder Executivo a sua avaliação. O direito à liberdade de não ser vacinado por parte daqueles que não se sentirem seguros de tomar vacina não se coloca aqui em risco. Não há nem atuação do Estado, nem argumentação das ações de inconstitucionalidade, no sentido de uma ameaça à integridade física dos cidadãos. Contudo, é de se mencionar que o Estado não pode coagir fisicamente o indivíduo a ser vacinado. É máxima do direito romano que ninguém será coagido a prestar fato específico, pois há formas modernas de ação que melhor se harmonizam com o estágio civilizatório. De qualquer sorte, há mais de séculos antes da era cristã, a Lex Petelia Papiria já havia superado a ideia do corpo como garantia dos seus credores. Nessa toada, a dignidade humana, como autonomia, lastreada na autodeterminação, plenário julga processos envolvendo questões sobre compulsoriedade de campanhas da vacinação. Assim como o voto é obrigatório, nem por isso os eleitores são capturados para que compareçam às urnas. A vacinação obrigatória não significa condução coercitiva,
e mobilizações ao emprego de força física para inocular o imunizante. Numa situação de epidemia nacional e de pandemia que alcança todo o planeta e que coloca em risco a saúde da coletividade, é razoável que o direito individual ceda em prol do direito de todos. A imunização em massa, portanto, é medida que prevalece, pois materializa o direito coletivo à saúde pública. Outro sim, a Lei 13.979, de 2020, prevê a responsabilização do indivíduo que descumprir as medidas legais como uma medida de vacinação compulsória. O indivíduo que se recusar à vacinação, portanto, sofre no plano de restrição do exercício de direitos, como, por exemplo, o direito de ingressar em certos locais públicos ou mesmo de receber benefícios. Não há, está vendo, inconstitucionalidade, medidas que não exorbitam o plano de atos estatais, que, de um lado, restringem certos direitos, desestimulando a adesão à vacinação, e, de outro, incentivam o cidadão a aderir à campanha de vacinação. Quanto à adesão, é salutar, principalmente, uma atuação pedagógica das instituições públicas, provendo a população com informações e esclarecimentos, visando a uma colaboração voluntária esclarecida, inexistindo atos concretos e mesmo notícias de risco de tais atos desproporcionais ou de violação da integridade física dos cidadãos, não se vislumbra inconstitucionalidade na vacinação obrigatória, expediente de que tem se valido o Estado brasileiro há muitas décadas, um valioso instrumento da saúde pública. Adentro agora nas questões em torno da competência dos estados e municípios para determinar a vacinação compulsória, o que é objeto de uma das ADIs. Esta situação posta nos leva à consideração do modelo constitucional da repartição de competências em relação à saúde, com a delimitação no âmbito de atuação de cada ente público integrante da Federação Brasileira. A saúde é direito fundamental que impõe a todos os entes políticos o dever de proteção e a obrigação de concretizar políticas de promoção, cuidado e recuperação da saúde dos indivíduos. No âmbito da competência legislativa, a Constituição estabeleceu a atuação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, cabendo ainda ao município legislar sobre o tema em caráter suplementar daquilo que for de interesse local, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. No âmbito da competência administrativa comum, a Carta da República estabelece que os entes federados devem atuar em regime de cooperação, denotando que, na efetivação do direito à saúde, as unidades federadas têm o dever jurídico de atuar de maneira coordenada e cooperada. Portanto, a coordenação é de partir da União, dado o evidente interesse nacional que o tema propõe, e a necessidade de uma atuação linear em todo o território nacional. Divergências políticas eventuais não podem prejudicar a efetivação do direito de toda a população brasileira, havendo de ter, repito, uma atuação em regime de parceria por todos os integrantes da Federação, sob a coordenação da União. Cabe data vênia ao governo federal determinar a adoção da medida de vacinação compulsória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução da política de imunização. De outra parte, na hipótese da inação dos órgãos federais, há que se ter a atuação dos Estados-membros, no sentido de, havendo necessidade nos respectivos territórios, adotar a obrigatoriedade da imunização como forma de realizar o direito fundamental à saúde coletiva. O agir dos Estados-membros, da mesma forma que se exige da União, há de estar embasado em critérios científicos e, no caso de contrariar a orientação adotada pelo Ministério da Saúde, com o ônus adicional de demonstrar que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde, caberia supletivamente a atuação pela preponderância do interesse daquela unidade estadual. Em relação aos municípios, parece-nos que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada, de forma a ensejar a atração da competência da menor unidade territorial. O combate à epidemia da Covid-19, sob qualquer olhar, não configura interesse estritamente local. Transcende a realidade municipal
E, inclusive, muitos municípios sequer dispõem de condições financeiras e de recursos humanos para adotar medidas suficientes para a imunização da população. Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República entende que o artigo 3º, caput inciso 3, alíneas D, parágrafo 7º, inciso 3º da Lei 13.979, de 2020, que autoriza os gestores locais de saúde a adotarem medidas de vacinação compulsória para o enfrentamento da Covid, há de ser interpretado no sentido de que cabe à União determinar a imunização e coordenar a atuação dos órgãos públicos e que, nos casos de inação desses órgãos federais, cabe somente aí aos governos estaduais estabelecer medida obrigatória, desde que demonstrem embasamento em critérios científicos cujos fundamentos empregados não se aplicam à realidade do Estado, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde. Assim, egregia Suprema Corte, o Ministério Público, neste caso o Procurador-Geral da República, no que toca às ações diretas de inconstitucionalidade, dando interpretação conforme às normas infra e, anotado pelo ministro Lewandowski, o eminente relator, conclui no sentido de fixar a interpretação de que a adoção da medida de vacinação obrigatória embasada em evidências científicas e informações estratégicas de saúde não viola os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade individual e o princípio da dignidade humana. B. O Estado não pode constranger fisicamente o indivíduo a ser vacinado, podendo submeter a pessoa que não for vacinada a sanções legais, no plano das infrações, com a restrição do exercício de certos direitos. C. Cabe à União determinar a medida de vacinação obrigatória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução das ações de imunização. D. Apenas nos casos de inação dos órgãos federais poderão os governos estaduais determinar vacinação obrigatória, mas desde que haja demonstração, com base em critérios científicos, que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro. E a última linha, a linha E, não compete aos municípios determinar a vacinação obrigatória, uma vez que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada dos governos municipais. Finalmente, embora se trate de um julgamento conjunto, pretendo resumir aos 15 minutos simples dos demais julgamentos para concluir, pedindo vênia ao eminente ministro Barroso para reler a sugestão de fixação da tese para a hipótese do recurso extraordinário com a repercussão geral, no que trata a ser obrigado ou não os pais à vacinação de seus filhos quando arguírem questões ideológicas para não fazer. E com a devida vênia do eminente relator, apenas repito a proposta de tese nossa apresentada. É defesa à paz, cuidadores e responsáveis legais deixarem de vacinar crianças e adolescentes sem justificativa relevante, atestada por profissional de saúde e baseada em critérios técnicos, tendo em conta o dever constitucional de a família, a sociedade e o Estado assegurarem à criança e ao adolescente uma absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de garantir a saúde coletiva, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, na forma dos artigos 126 e 227 da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, é como se manifesta o Procurador-Geral da República em ambas as ADIs e na repercussão geral no que toca à tese proposta do tema 1103. Muito obrigado, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras.
visto o horário, suspendo o julgamento pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então reiniciaremos com a votação.